começamos mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E que honra poder receber a pastora Raquel aqui no nosso do Céucast. Gente, deixa eu apresentar essa mulher. Primeiro, uma mulher real, linda, mulher de verdade. Pastora Raquel, mãe do Davi e da Sara, casada há 19 anos com um pastor que ela chama meu chileno, né? O pastor Marcelo Chances, né? Chances, pois é, assim, ela é casada com um chileno. Ela e o marido têm um sangue missionário, né? Viveram um tempo na Angola, serviram muito ali no Giovanni Si. Eles são pastores da Igreja Cristã Despertar. Muito lindo ela falando para mim tudo que Deus está operando. Eles estão em construção física, né, da nova igreja. E assim, fiquei muito impactada, sabe, pastor, assim, com o seu sim, né, no meio de uma conferência, correria do seu dia a dia, pegar um dia de folga e vir poder gravar esse podcast com a nossa igreja, comigo. Me sinto honrada em poder lhe conhecer. Você já ministrou na nossa igreja e a gente poder fazer esse vínculo, e digo que tem alianças para a vida toda, né? Então, assim, quero te agradecer mais uma vez pelo seu sim para o reino e o sim nesse podcast. Amém? Amém, minha cheirosa. Eu quero agradecer, Roberta. Assim, eu já admirava essa mulher, gente. Mas conversando um pouquinho ali com ela, eu falei, amor, eles são um casal muito de Deus. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu sei que vai ser um tempo muito gostoso aqui de conversa. Amém. Gente, ela canta, diz que não dança, mas dança, canta, prega. É uma gigante mesmo. Amém. Mas assim, pra gente conhecer um pouco melhor, e eu acho muito legal no podcast isso, a gente pegar mulheres reais, que são donas de casa, mães, você também é empresária, né? Tem a sua ótica também, depois se quiser falar um pouquinho dela, né? Tá bom. Então ela faz muitas coisas, mas o que eu acho lindo em você, uma das grandes qualidades que eu já vejo, é ser essa mulher acessível, real e de verdade. Como é que você faz, né, para gerir, pastora Raquel, tanto o ministério, como cuidar da sua casa, da sua família, e levar o reino de Deus de uma forma muito séria, que eu já vi que você leva, profunda, mas de uma forma leve, né? A gente pode ser leve e ser profundo. Como é para ti gerir essa rotina, o teu dia a dia, né? E fazer muita coisa, porque eu sei que você é uma mulher que faz muitas coisas. Sim, Roberta. Na verdade, assim, acho que é um desafio que toda mulher tem, né? Nós que somos esposas, mães, a questão do trabalho também, tanto secular como o trabalho dentro da igreja. Mas eu não conquistei isso assim rápido, não. Eu ainda estou num processo. Por quê? Como eu sou muito ativa. Então, eu sempre peço a Deus, Jesus, me ajuda, me direciona para que eu consiga exercer essas funções, exatamente isso. De maneira leve, mostrando o teu caráter para as pessoas. Pai, me ajuda que a ansiedade, que as circunstâncias não me tirem do foco, que eu consiga ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma líder amorosa. Mas ontem eu preguei na igreja e eu falei sobre isso, né? Um pouco sobre isso. Eu acho que o que me ajuda muito é uma vida de oração que eu tenho tentado firmar mais ainda. Através dessa vida de oração eu consigo organizar a minha cabeça, a minha mente, e consigo tentar atender todas essas demandas que Deus tem colocado nas nossas mãos. Eu acho que é com o Senhor mesmo, Roberto. Você falou uma coisa muito legal, que eu bato muito na igreja. Inclusive, eu li um livro, Mulheres do Secreto, que me fortaleceu muito. A importância do seu secreto, né? O seu tempo com Deus, a sua primícia. Isso. Eu acho que isso faz com que a gente possa nós nos abastecermos, né? Principalmente por os momentos difíceis, a gente ter reservas, criar memórias também, porque assim, nem sempre a vida pastoral é só flores, né? A gente tem o bônus, mas tem também o ônus, né? Eu acredito que quando a gente está muito bem com o Senhor, diariamente, que eu digo que do jeito que a tristeza de ontem, a gente não precisa carregar para hoje, o sucesso de ontem também já não serve para hoje. A conexão que você teve com Deus ontem, hoje você já tem que acordar com uma nova conexão, com um novo diálogo, um novo papo, um novo relacionamento, né? E assim, eu sei que corre muito na sua veia o sangue missionário. Inclusive, gente, eu posso falar? Pode. Mas ela estava falando da construção da igreja, né, o coração muito ligado até locais para receber missionários do mundo inteiro, enfim. Quando é que você soube que realmente, né, você teve convicção? Porque, por exemplo, Deus, quando me chamou, eu fazia psicologia, estava entrando no primeiro semestre, e eu tive um encontro com Deus, ajeitando meu guarda-roupa, meus biquínis, minhas roupas, ajeitando, e eu senti aquela presença, o Espírito Santo falou, filha,
lembra que você falou que queria ter um encontro comigo? Aí foi falando coisas para mim, do meu chamado. E eu costumo dizer que Deus, ele faz coisas ordinárias, faz coisas extraordinárias em momentos ordinários. Isso. Lavando louça, ajeitando um closet, um guarda-roupa, né? Quando é que você se deu conta que o seu chamado era muito missionário? E aí foi morar na Angola. Se eu não me engano, casou com seu marido lá, não foi? Na verdade, a gente casou aqui, mas casou aqui, mas se encontrou. Isso. Ah, tá. Isso. Fala um pouquinho assim desse teu encontro mesmo com missões, né? Porque muita gente na nossa igreja fala: ai, meu sangue é missionário, pastor, eu quero viver missões, né? Então, Roberta, na verdade eu cresci no evangelho, né? Eu cresci dentro da igreja, meus pais já eram evangélicos, então eu cresci ouvindo muita palavra. Como os nossos filhos estão crescendo ouvindo muita palavra, no convívio de igreja, conferências. Mas, na verdade, o momento que eu de fato percebi que eu tinha esse chamado missionário foi quando eu estava na faculdade. Eu tinha terminado meus estudos aqui em Fortaleza. Sim. E eu tinha passado, na época, na FIC, para fazer fisioterapia. Né? Eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer, porque eu me sentia tão plena dentro da igreja, mas na época todo mundo estudando, eu vou estudar também, fazendo faculdade, vou fazer faculdade também. E eu me vi dentro de uma sala de aula da FIC, fazendo fisioterapia, tudo perfeito, mas algo faltava dentro de mim. Eu lembro que eu estava dentro da Topic, gente, voltando para casa, quando Deus falou para mim assim, olha, eu sei que você está aí, eu posso até usar a profissão, que ele usa a profissão da gente para missões. Mas um momento eu quero te tirar daqui para te levar para uma outra estação. E aí foi daí que eu fui embora e fiquei 1 ano na Jocum. Fui morar em São Paulo. E nessa escola da Jocum, que é uma escola missionária, se vocês conhecem, Jovens com a Missão, eu fiquei 1 ano lá estudando. Estudei a ETMIL, que é a Escola de Treinamentos para Ministros de Louvor, depois eu fiz a ETED. Né? Fiz primeiramente a ETED, depois eu fiz a ETMIL, ao contrário. E aí lá eu tive a certeza, a convicção. Eu estava dentro de uma sala de aula, estudando faculdade, mas sabe quando você sente que algo falta, não estava completo? E hoje eu falo assim, poxa, eu poderia ter terminado a faculdade. Mas não, era aquele momento, era aquela estação que Deus me queria reservar para ele. E a partir desse ano, que foi 2002, que eu passei o ano todo na Jocum interna, em São Paulo, ali Deus firmou. E eu não tive mais dúvida que eu nasci para isso mesmo. Uau! E as pessoas que estão nos assistindo, assim, se elas pudessem começar por algo, elas sentem o chamado missionário e às vezes não sabem por onde começar, porque assim, é muito importante ter uma igreja local, né? Tem um pastor que dê um suporte, né? Que dicas você dá, pastora Raquel, assim, de o começo de uma pessoa para ela fazer missões? Não necessariamente tem que ser em outra cidade, né? A minha história, gente, foi muito dentro da igreja. Tudo começou servindo primeiro a minha igreja local. Então, assim, na época, eu era da Igreja Batista Ágape, do pastor Luiz Rebouças, ali na Parquelândia. Sim. Casei lá, a minha juventude foi toda lá. Então, eu servi muitos anos à igreja local. A gente tinha um ministério de evangelismo que a gente fazia nas praças ali da Parquelândia, e um grupo de dança de rua. Então, esse tempo onde eu firmei a minha base dentro da igreja, foi nesse tempo que o Senhor começou a consolidar o meu chamado. Foi ali. Primeiramente na minha casa, em Samaria, né? Até depois os confins da terra. Para eu chegar para ir para Angola, fui para Argentina, Chile, outros países com missões, rodei o Brasil. Primeiro, eu tive uma base muito forte dentro da minha igreja local, servindo a minha liderança, servindo os meus pastores. Até hoje, eu tenho contato com o pessoal da Ágape, vou lá pregar. E eu sempre digo, aonde eu vou? A Ágape foi a igreja que me deu toda a base na época, né? Para que hoje eu pudesse ter pudesse ter uma pessoa centralizada, de fato, no evangelho. A minha base foi toda ali, da minha juventude, adolescência, até a minha juventude. E lá, nas conferências, nos eventos, eu servi na minha igreja, meu pastor, a liderança, o Senhor foi trazendo ao meu coração essa convicção. Ou seja, não é uma ovelhinha desgarrada, pelo contrário, floresce um local, tem um acompanhamento. E também, eu acredito muito assim, eu também já fiz missões, né? Passei 1 ano nos Estados Unidos, enviado pela igreja local. E lá a gente estudou no Dream Center, né? A igreja de apoio lá era Angels Temple. E era um projeto que atendia, em média, 70 mil pessoas no mês, nos Estados Unidos. Todo mundo, Estados Unidos, sim, a gente ficou em Los Angeles, mas trabalhando com um lado desfavorecido, né? Com tráfico humano, mulheres envolvidas em prostituição. Mulheres que a corte interditava os filhos, né? Então a gente pegou, tem noção, um dos nossos evangelismos que a gente vivia lá era 72 horas e sem dormir.
Se quisesse, dava um Sim. cochilo ou outro, mas em média era quase 3 dias mesmo, só com pequenos descansos. Nossa. E a gente apanhava agulhas das ruas dos viciados em metanfetamina para que eles não usassem agulhas de outros, né, portadores de Sim. HIV, enfim. E eu digo que eu vivi muitas coisas. A gente morou no centro missionário. Tinha Roberta Coelho, que eles não aceitavam meu nome ser Roberta Magalhães. Porque meu nome não mudou, mas o americano tem que ter o nome né, do marido, né? E botava Roberto Jorge Coelho, limpar o andar, 7º andar. Roberto Jorge, lavar o banheiro tal. Como o meu caráter foi forjado, foi trabalhado em missões. Né? E o legal é que, tipo, hoje eu me considero uma pessoa melhor, uma pastora local melhor, por ter sido lapidada também nesse campo missionário. Mas também a gente é muito tratado na nossa identidade, na nossa vaidade, princípios de submissão. Isso. Então, eu acredito muito nisso, que às vezes a pessoa coloca o deslumbre das missões, vou para Angola, vou para Argentina. E, na verdade, eu acredito que quando você está muito bem com Cristo, com a sua igreja local, que você vive os princípios básicos, onde você for, você é muito trabalhado. Mas mesmo quando a gente está no centro da vontade de Deus, com o pastor apoiando, tem desafios. Eu queria que você compartilhasse desafios que você viveu na prática em missões e se desse também superações, coisas muito legais, que encheu seus olhos, que você não esquece desde... Até hoje você lembra, né? Na verdade, foram muitos desafios. O primeiro deles que eu lembro foi quando eu fui para Jocum e minha família me abençoou, a igreja me enviou e eu cheguei ali, eu era uma jovem estudando, fazendo faculdade, só ali naquela região. Eu fui para Jocum e lá eu fui muito confrontada essa questão do caráter, as aulas que a gente ministrava lá, as aulas que a gente recebia lá, trabalhou muito essa questão do meu caráter em Deus, porque é isso, às vezes você fala assim, eu vou ser missionária, mas você não sabe o que Deus faz com você ali, você é moído, você é tratado, além das aulas que você recebe, convivência com pessoas de outras culturas, outra mentalidade, os desafios que a gente tem, eu lembro que a gente tinha um trabalho lá em Bauru, só com... hippies. A gente ia para lá, que era o trabalho que a gente fazia no local, e depois a gente foi enviado para outros locais. O meu prático, na época, foi no Amazonas. Então, eu trabalhei 2 meses só com os ribeirinhos, vendo ali a necessidade das pessoas, vendo a dificuldade do acesso ao evangelho. A gente morou, acho que 1 mês num barco. Foi 1 mês, a gente morou dentro de um barco. E nesse convívio ali, o Senhor foi trata o nosso coração, no convívio com as pessoas, ver histórias que você não imagina, como que essa pessoa conseguiu vencer essa guerra, essa luta, às vezes perder 4, 5 filhos. E aí o Senhor vai tratando da gente, o nosso coração, ele vai ficando parecido com o coração de Jesus, amolecido, porque você sai da tua zona de conforto. Então, para mim, missões me forjou para ser a pessoa que eu sou hoje. O convívio com as pessoas, com outras pessoas, e ouvir histórias. Como a gente chegou na Angola, gente, foi tão forte. Nós conhecemos uma mulher lá, uma senhora que tinha perdido, acho que 8 filhos, amor. Aquela senhora, uns 8 filhos ela perdeu para malária. Deus. E a gente participou de um culto. E o culto da Angola é um culto muito lindo, maravilhoso, muita adoração, muito louvor. 3 horas de culto. São longos, né? Longos. Eu lembro que essa senhora entrou na igreja dançando toda arrumadinha. E eu terminei o culto, eu fui falar com ela. Eu falei assim, como que a senhora consegue? Como que a senhora consegue ter essa alegria depois de ter perdido quase 8 filhos, gente, para malária? Na época da guerra civil que a Angola passou. Ela olhou para mim com aquele sotaque e falou assim, filha, eu tenho minha salvação, eu tenho Jesus. Eu sei que os meus filhos estão com o Senhor. Então, se eu estou aqui, é porque Deus quer que eu continue adorando a Ele. Se eu estou aqui, é porque Ele sabe que eu posso suportar. E essa mulher adorava e cantava, levou um monte de fruta pra gente, que a gente ganhou muita... Gente, algo tão lindo. E aí, quando a gente se depara no nosso dia a dia, eu crio meus filhos assim. O pessoal fala que eu estou usando a psicologia. Eu falo, você não sabe o que é passar necessidade. Você não sabe... A mamãe viu essa e essa situação. Lá eles não têm cama, então eles botam um tecido no chão e dormem na areia. Mas é uma alegria, Roberta, é um vigor, é uma convicção de fé, é uma valorização assim, do poder da salvação na vida deles, que não está ligada a coisas materiais. Eles têm muito claro que a salvação deles é ligada por algo muito maior, que é algo espiritual, que o nosso dinheiro não pode comprar, que a gente não consegue enxergar, é algo invisível. E legal que te ouvindo, tu usou uma palavra, né, que é o fruto do Espírito, a alegria, né, E eu vejo muito isso na sua vida, você é uma mulher alegre.
E acho que a alegria é para além das situações. Sim. Com certeza você deve ter desafios Sim. na igreja, na vida pessoal. Mas assim, para inspirar mesmo, porque o nosso podcast é muito assistido também por mulheres. Amém. E a gente, na nossa igreja, tem um ministério chamado Esticadas. Lindo. As mulheres são muito fortes, que as Sim. mulheres são muito empoderadas, donas de casa, cuidam dos filhos. A gente tem muito na nossa igreja crianças mais ou menos na mesma idade do meu, 5 anos, 7 anos, Sim. 8 anos. Mulheres também que estão no mercado. Tem mães que só são donas Sim. de casa. Mas assim, eu vejo que você tem esse fruto que eu acho lindo numa pessoa. Você tem muita assim, empolgação, muita alegria, né? Assim, tá sempre com um sorriso de verdade. Assim, eu sei que você deve dizer, meu Deus, eu vi esse podcast, essa mulher que é dica pra tudo, até pra ficar sorrindo. É porque a gente tem que pegar, né, pastora Raquel, o que o outro vive de bom. Sim. E eu digo muito isso, assim, eu acredito em mulheres que elas não foram feitas pra competir. Eu acredito que mulheres, inclusive ela me chamou pra um café, eu tô empolgada pra fazer parte deles, só de pastoras, amigas, mulheres pra tomar um café junto, pra crescer. O que é que uma chora, a outra chora também. Como é que uma se levanta da dor, da outra se levantar também? Eu falo muito isso para as minhas meninas. As mulheres da nossa igreja, gente, mulheres não foram feitas para competir. Nós fomos feitas para nos unir nos pontos de convergência. O que é que a Raquel é bom? Eu quero pegar isso. O que é que eu tenho de forte que eu posso fortalecer a Isa, outras pessoas. E aí eu queria, de verdade, assim, para mulheres que estão assistindo, eu sei que a sua força vem do Senhor, mas como é que você faz para ser essa mulher tão... Eu vejo aí que você fala com a sua filha, tomando café ali com o seu marido, muito alegre, já pregou um evento da nossa igreja, empolgada, dá o tudo quando tá cantando, dá tudo quando tá pregando e sempre rindo e trazendo uma qualidade que eu acho lindo no ser humano, senso de humor. A gente vê que você tem um senso de humor, né? Eu sou psicóloga, mas você sabe vida também, viu? Ai. Como é que você faz pra viver essa vida assim, com tanto senso de humor, leveza, alegria? Eu sei que é uma construção, pastora, mas nos ajude, vai. Cheirosa! Como é que ela chama a gente de cheirosa, eu nem sei menina? explicar. Eu acho, Deus me fez assim, eu tenho um temperamento, eu gosto de rir, gente. Eu amo rir, eu amo partilhar a mesa, conversar. Eu acho que eu sempre pensei isso desde muito nova. Deus nos deu uma vida para a gente viver. Nós temos Jesus, que é a nossa alegria. Ele nos deu salvação. O mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão tão depressivas, tão angustiadas, tão para baixo, entrando tanto em comparação. E eu percebo, a gente fez essa conferência agora na igreja, e quantas mulheres estão perdendo a alegria de viver, Roberta? Porque estão presas à comparação, sabe? A olhar a vida do A e do B, eu sempre digo isso. A luz que você tem não ofusca a luz da tua amiga. Isso. O brilho que você tem não ofusca. Então, assim, mas Deus me fez assim. O pessoal até lá na igreja, o pessoal quer que eu faça lá na igreja, gente, esses shows de humor. Eu faço piada com tudo. Gente, eu faço piada com tudo. Às vezes uma coisa triste, eu falo, gente, lá na frente eu vou conseguir reverter para fazer uma história. Amém. Porque, gente, a nossa vida tá na mão de Deus. A nossa vida tá na mão de Deus. Nós temos o Rei do Universo que nos ajuda, ele acorda com a gente, ele dorme com a gente. No mundo a gente vai ter aflição, a palavra do Senhor diz, mas ele diz o quê? Tem de bom ânimo. Gente, sem ânimo eu não estaria hoje aqui. Se não fosse esse ânimo que vem de Deus, você não estaria aqui, Roberta. Isso. Você não estaria nem aí sentada assistindo esse podcast. Então, o ânimo do Senhor, e eu digo isso, ontem eu preguei sobre isso, a pregação foi, não pare de orar. E é algo que o Senhor trouxe ao meu coração esse ano inteiro, e eu estou fortalecendo uma vida constante de oração. Amém. Quando eu tô com crise de ansiedade, eu sofro com ansiedade. Sim. Eu sou uma pessoa naturalmente muito acelerada. Tipo assim, eu já tô pensando no tempo de chuva, como é que vai ficar a sala das crianças da igreja. Então já tô planejando, pensando. Mas o que é que eu faço? Eu levo pro Senhor, eu levo pra oração. E através da oração e essa prática que eu estou fortalecendo na minha vida constantemente, essa palavra constância está muito forte dentro de mim, é que tem me feito conseguir vencer os desafios da igreja, ministério pastoral, desafios familiares. E estar com o Senhor, gente, ele é a minha alegria, ele é a minha força. Roberto, não tem muito o que falar. A presença do Senhor te satisfaz. Isso. Caminhar com o Senhor, ela já é completa. Eu acho que essa é uma virada de chave, quando você entende que as situações, as pessoas, elas nos complementam. Isso. Mas assim, independente de como está o seu dia, como você quando você acorda, entende que o Espírito Santo, eu sempre falo isso também. Meu Deus, eu tenho o Espírito Santo me direcionando, a palavra me revelando coisas, eu podendo me conectar com a presença do Senhor. Como é que eu não tenho motivos para ser feliz? O problema é que as pessoas estão procurando no externo, que já está dentro de nós. Isso. E sabe o que Deus falou comigo esses dias, eu preparando essa palavra?
Essa ferramenta da oração é algo que o Senhor deixou disponível para nós. A gente não paga nada para ter. Mas muitas vezes a gente passa 2 horas no WhatsApp compartilhando um problema com uma pessoa e não conseguimos passar 2 horas conversando com Jesus. O Senhor falou para mim assim: Raquel, eu estou buscando uma geração que não só fale de mim, mas que fale comigo. Uau! Porque Muito hoje bom. está muito forte. Todo mundo consegue falar de Deus. Todo mundo fala de Deus porque a informação está aí para todo mundo. Isso. Mas estar com Ele é algo totalmente diferente. Eu posso falar de Jesus e não falar com Jesus. Uau, muito bom. Então eu quero muito deixar isso porque está muito latente no meu coração. Fale de Jesus, mas priorize falar com Ele. Uau! Porque é isso seja, que vai te fortalecer. Fale de Jesus. Fale com Jesus, né? Fale Com de ele, Jesus, mas priorize falar com Ele. Muito bom. A gente vive um evangelho hoje muito de informação. As pessoas estão informando muito. E eu acho que o Senhor está nos chamando para ver esse evangelho de revelação. Isso. E aí a gente se conecta com Ele e através dessa conexão diária, você sabe quando está agradando, quando não está agradando. Você sabe a hora de parar, a hora de avançar. Isso. Porque esse relacionamento que a gente sente o cheiro, né? Quando você fala, sei o cheiro do Senhor, eu sinto a presença. É algo muito pessoal, tipo, o seu esposo chega, os seus filhos, Isso. você sabe, às vezes, pelo cheiro, pelo pisar. Isso. Ah, lá vem a Sara, lá vem o Davi, né? Eu, pelo menos, tô na escola cheia. Eu escuto um sonzinho de Céu de Oi. Porque a gente tem intimidade, a gente está perto, a gente sabe o que é que agrada, né? Tem a personalidade. E essa maneira da gente desenvolver isso é só através da oração, não tem outra. Sim. Não tem outra ferramenta, não tem outra opção. É através da oração, de ter tempo com Deus. E quando eu falo tempo com Deus, gente, eu sei que é muito importante você ir lá, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar com o Senhor em secreto. E isso é inquestionável, inegociável. Mas você pode estar dentro do teu carro, você pode estar na tua cozinha. Eu quero contar uma história aqui bem rapidinha de uma coisa que eu passei. Fui convidada para participar de um café lá na Alphaville, na casa da Lidiane. Isso há 2 anos atrás. Da Lidiane Rezende, eu toda feliz, me arrumei. Vou ficar chique, com essas mulheres chiques do Alphaville, né? Porque agora Deus vai me dar uma palavra poderosa. Escuta isso aqui, Roberto. Deus vai me dar uma palavra poderosa. Agora vai ter um divisor de águas na minha vida, porque eu vou para um café com... Era uma famosa aí de trabalha com mulheres, eu não lembro o nome dela. Uma mulher de Deus, uma profeta, uma loura bonita, como você. E aí fui com a minha amiga pastora, fomos para esse café da manhã. Gente, algo maravilhoso, tudo muito chique. E eu sou muito simples, eu não sei ainda me ajeitar direito, tô aprendendo. Aí, estava lá sentada, digo, eita Deus, hoje Deus vai falar comigo. Vai que eu vou me tornar uma cantora famosa e tal, né? Isso, meu coração pensando. Eu acho que hoje vai ser uma palavra profética. Várias mulheres lá, maravilhosa, o café maravilhoso. Na hora da oração, a mulher chega pra mim. A gente dá vontade de rir. Mulher, eu te vejo na tua cozinha. Uau. Eu vejo as lágrimas que você derrama na tua cozinha. E ela começou a descrever os meus momentos com Deus, cheirosas, dentro da cozinha. Na sua cozinha. Fazendo um arroz pra minha família, fazendo uma lasanha, fazendo bolo. Ela falou assim, eu vi aquele bolo que você fez para aquela tal pessoa. E esse bolo estava tão carregado de amor que eu vou mudar o coração dessa pessoa. Uau. Então, assim, eu acho que a gente precisa enxergar a nossa vida com Deus como algo leve. O nosso Deus é um Deus acessível. A ferramenta está aí, Ele está disponível. Ele nos fez para nós termos intimidade e relacionamento com Ele. Para a gente falar, Ele responder. A gente fala, Ele fala com a gente. E nesse momento, eu fui tão empolgada, tão assim, trazendo essa questão das realizações externas. E Deus falou comigo no secreto. O que Ele me via. Aí terminou a reunião. O que agradava Ele era o seu tempo na cozinha, orando, louvando. As minhas panelas, o ordinário que você falou. E aí terminou a reunião como? Nesse dia, foi a única pessoa que ela profetizou na frente de todo mundo. Foi comigo. Uau. Terminou a reunião, as mulheres todas chiques, maravilhosas. Mulher, eu quero ir na tua cozinha. Eu quero conhecer tua cozinha. Pastor, acredita que eu digo que uma coisa que não tem fim lá em casa é lavar louça, né? Eu lavo muita louça, não tenho secretária que cuida da minha casa, não tenho babá. E muitas vezes eu boto um bloquinho, uma caneta, deixo numa mesinha e vou lavar louça. Porque uma das melhores palavras que eu já ministrei para a glória de Deus veio lavando louça. Eu tenho um celular com a cordinha, eu boto aqui, boto uma palavra, uma pregação, vou varrendo. E Deus vai dizer
Vai dizendo, é isso, Roberta, É é assim, isso? é assim. Porque, assim, é o dia a dia, a nossa rotina é quem nós somos de verdade. Isso. Tira a psicóloga, a pastora, a mãe, tira Isso. todos os papéis. Quem nós somos é aquela pessoa que ninguém vê. É com aquela pessoa que Deus quer falar, quer tratar, quer Isso. moldar. E eu falo muito, gente, vá para o seu secreto, vá para a sua rotina, com um caderninho, ou deixa o seu bloco de notas ali aberto, porque Deus, ele fala. Ele fala coisas extraordinárias em dias simples. Você pode estar dirigindo o seu carro, você pode estar deixando seu filho na escola. Só que o que está acontecendo com as mulheres, falando para mulheres, né? Para os homens também, mas as pessoas estão esperando um grande momento, um grande jantar, um grande cenário. Pronto. Eu estava pregando numa conferência em Brasília, eu falei, Senhor, se tu pudesse entregar um pouco mais para mim. Ele já tinha falado coisas, a gente às vezes quer receber também de outras pessoas, né? E tudo. Do nada a pastora parou lá a pregação, desceu, encostou só na minha cabeça. Pronto. E falou umas coisas assim que eu precisava ouvir. Então eu acho que é isso. Um culto, lavando uma louça, conversando com uma amiga, tomando um café. Não precisa ser de grandes eventos, grandes espetáculos, para Deus operar algo que com certeza é grande, porque Ele não sabe fazer nada pequeno. Então, a pessoa fica, quando a minha geladeira estiver cheia, eu vou ajudar alguém. Pronto. Quando eu estiver com esse dom, eu vou fazer isso. Eu acredito muito que Deus já entregou o suficiente. Cada um de nós temos nas nossas mãos o suficiente para fazer uma revolução do bem, uma revolução do amor. Se tiver salmão, a gente glorifica. Se tiver arroz com ovo, a gente glorifica. Se a gente tiver no evento legal, glorifica. Se for lavando o seu deck, independente sabão, da circunstância do momento. Exatamente. Não importa. Às vezes eu abro, minha geladeira está animada, às vezes eu abro e digo, glória. Eu falo, Senhor, fala comigo do mesmo jeito, na escassez, né, na bonança, quando tudo estiver dando certo, quando as coisas não estiver dando certo. E outra coisa, pastora, que eu percebo também. O povo quer entender demais Deus, quer colocar ele numa caixa, quer entender a lógica de tudo. E do nada, teu carro dá um problema para tu voltar em casa para falar uma coisa pro porteiro que tu não tinha falado da primeira vez. Então, Deus usa muito o ordinário, a rotina, para fazer coisas incríveis. Já estamos pertinho de acabar, infelizmente, mas eu queria, assim, te perguntar algo, né? Assim, está a igreja, que é algo que você vive, a igreja local, implantando a igreja local já há 10 anos, com seu marido e seus filhos, é lidar com pessoas. E nós amamos pessoas. Mas assim como ferro afia o ferro, né? O homem afia o homem. E assim, eu queria, desejo, né? Tô aqui para aprender com você também. Quem está assistindo quer beber um pouco da sua fonte, do seu conhecimento. Essa capacidade, né, que você tem de lidar com pessoas, que é um desafio. Um dia a gente ouve coisas incríveis, tem dias que a gente se entristece também, né? O de que o ministério pastoral, liderar pessoas, é lidar com gente. Nós amamos, mas também nós nos machucamos e também nós machucamos pessoas, querendo e não querendo. Nessa arte, eu queria que você falasse um pouco, essa arte de lidar com pessoas e como é que você faz para desenvolver essa capacidade de lidar com um universo de pessoas diferentes numa igreja. Estou falando isso porque a gente tem nuvem. Nossas nuvens são os nossos grupos de conexão com pessoas e com Deus, conexão literalmente para crescer na palavra e também de muito conhecimento e capacitação. Só que na nuvem tem pessoas parecidas com a gente, tem pessoas que não são parecidas. Tem pessoas que a gente moraria a vida toda junto e tem pessoa que vai lá na nossa ferida e fala a verdade que ninguém tem coragem de falar, né? Que trata o nosso caráter. Essa arte de lidar com pessoas, né? Na verdade, Roberta, não foi no início do meu ministério, lidar com as pessoas foi muito difícil. Principalmente nesse contexto pastoral. Mas como 10 anos de igreja, hoje eu me sinto uma pastora, uma líder bem melhor, um pouco mais preparada do que no início. No início eu tinha muita dificuldade. Exatamente por essa questão de eu ser uma pessoa muito clara. Eu sou muito clara, eu sou muito objetiva. E durante muito tempo... Nem todo mundo está preparado, né, para essa assertividade. Isso. E aí, durante muito tempo, eu tive que filtrar isso em mim para que eu não pudesse ferir sem querer ferir. Mas hoje, o que me ajudou? Mas eu vou bater na mesma tecla. O que me ajudou, Jesus? Me ensina a liderar como o Senhor faria. Pai, me ajuda a refletir o teu caráter no meu dia a dia, porque é o que você falou. Nós lidamos com pessoas, são histórias diferentes, criações diferentes, educação, vida social diferente. Então, você tem que ter uma sabedoria de saber lidar com aquela pessoa, no contexto que ela vive, na situação que ela vive. Hoje, eu sinto que eu estou... Meus próprios liderados falam isso, pastora, a senhora está bem diferente do que no começo. Mas por quê? Eu trazia muito peso para mim. Eu trazia muita essa responsabilidade para mim. E hoje não, hoje eu falo, Senhor, me ajuda a administrar essa situação. E eu entrego para Ele. Eu entendo que eu não sou Deus.
oro para que as pessoas não criem expectativas sobre mim. Muito bom. E tento o máximo possível, ter empatia com aquela situação, ajudar aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, mas sempre deixando claro, olha, a pastora Raquel não é perfeita. Eu não sou perfeita, eu tô aqui para servir a tua vida, eu tô aqui para te ajudar, eu quero ser ponte, eu quero ser bênção para você. Mas isso eu só consegui, Roberta, depois de muito choro no meu quarto. Muito choro, porque o meu início da minha liderança pastoral foi muito difícil, porque eu fui forjada, primeiramente na Jocum. Fiquei 1 ano e base missionária não é brincadeira. Então eu era muito rígida comigo mesma e passava essa rigidez para as pessoas, muito. Sim. E depois no Jeová Nissi, que quem já foi liderado pelo Kaique Oliveira, querida... Foi difícil. O Kaique, realmente, eu me encontrei com ele esse ano. A gente estava lembrando de coisas que nós vivemos na missão e tudo mais. Mas aí o Senhor me deu o quê? Um coração. Eu pedi para Jesus, me dá um coração de compaixão. Eu quero ser uma mulher que tenha compaixão, Deus. Muito bom. Me ajuda, Jesus. Me dá, aumenta o meu... Eu oro assim, Pai, aumenta o meu nível de compaixão. Uau. Porque tem situações que a gente quer fazer o quê? A gente quer puxar o cabelo da pessoa. E não pode. Você não pode. Não pode, né, Então você tem que ter muita compaixão e muito amor para entender aquilo que aquela pessoa está vivendo e trazer à luz da palavra, tentar trazer à luz da palavra uma solução para aquela situação, para aquela pessoa e pastoreá-los em amor. E eu falo muito assim, né? Nós, como pastoras mesmo, assim, a gente tem que entender que nós somos mulheres de verdade, carregamos um chamado como pastoras. Isso. E eu falo muito para as mulheres, assim, a gente poder ser realmente nós mesmos, independente de títulos. Isso. E eu lembro que no começo da igreja, né, já tem uma jornada, como Toque do Céu, quase 4 anos, mas mais de 20 anos. Sim. E eu queria muito atender as pessoas. E, na verdade, pastora, eu queria agradar. Pronto. Não há necessidade das pessoas me acharem legais. Eu nunca tive essa necessidade. Eu, graças a Deus, tenho identidade forte. Mas sabe aquela vontade de servir? Se uma pessoa fala assim, eu quero um pirulito, uma criança, já fica doida para trás do pirulito. Só que uma coisa que virou uma chave, coisas que eu respondia no primeiro minuto, eu vejo que hoje eu posso responder com 1 dia. Sim. Tem coisas que vai levar talvez 1 semana e tem coisas que talvez vai levar 1 mês. E eu hoje me sinto confortável em não saber responder todas as perguntas. Acho que o meu ministério, para a minha liderança, para a minha igreja, está sendo saudável. O pessoal vem com muita demanda, sou igual a você, também ativa, agitada. Acho que é o bem das mulheres, né? Produtiva, levemente inquieta, só que não. Mas eu sempre queria, eu gosto de, sabe, empolgar, levantar, faz parte do meu chamado, empoderar as pessoas. Eu digo que eu não tenho nada demais, mas eu tenho um dom. A pessoa tem aquilo ali, eu ajudo só ela a perceber o que ela já tem, ela não está vendo tudo, ou então ela só está vendo em parte. Mas hoje eu vejo assim, tudo bem se a pastora Roberta não souber responder algo. Tem dia que o Joe me pergunta coisa, meu filho fala, filho, eu não sei. Pronto. Só tive um filho, estou aprendendo com você, eu não sei, me dá um tempo para ir procurar. Às vezes ele perguntava uma coisa da Bíblia, eu ficava, meu Deus, meu filho está perguntando isso aqui. Estava falando para ti, né, que uma vez eu estava ali na Bíblia, ele, por que numa versão Açoeira, no outro Tataxeste? Esse eu soube responder. Mas eu estou me preparando, e se um dia ele perguntar algo da palavra e não souber, tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque a gente vai ficando num local, às vezes, construído pelas pessoas e mantidos por nós, que tem uma hora que fica muito cansativo. Esse lugar de sobrecargas, de cargas de muita resposta, de muita demanda. Porque né? no fundo nós queremos suprir a expectativa das pessoas. Sendo que nós nunca vamos conseguir. Você nunca vai conseguir suprir a expectativa de ninguém, porque nós somos seres humanos limitados. Jesus é que tem que ter esse lugar. E quando a gente quer resolver, nós levamos um peso que não é nosso, que Deus não nos criou para levar esse peso. E aí, com isso, eu levava uma liderança, às vezes, até pesada. Entende? Sim. Pesada. Eu comecei a perceber, demorei um pouquinho para perceber. E quando eu comecei a perceber, não, está disfuncional. Eu estou me cobrando exageradamente, não estou conseguindo resolver a demanda, sendo que isso aqui é o Senhor que vai fazer. Eu estou aqui como serva e quando eu puder ajudar, eu vou ajudar. Quando eu não tiver opinião ou resposta, eu vou me calar. E o Senhor vai fazer na vida daquela pessoa. E o bom é que quando a gente começa a agir assim, Roberta, a gente não fica no centro. Porque eu percebo muitas lideranças que as pessoas têm uma veneração que se você errar... Sim. E nós não estamos aqui para fazer nossos seguidores. Ou então a gente uma igreja está aqui... que um só pastor, né? Só serve se a Raquel estiver lá, só serve se a Roberta estiver lá. Isso, é um e perigo. nós estamos aqui para fazer as pessoas seguirem a Jesus. Qual é o meu papel como pastora de uma igreja? Fazer com que as pessoas vão morar no céu. Amém. Eu tento ajudá-los a estar mais perto de Deus. E a decisão de cada um. Então, quando eu deixei esse peso para o Senhor, quando eu tirei essa responsabilidade, eu comecei a liderar mais leve.
a entender mais as pessoas e o meu nível de compaixão aumentou. Uau! Gente, muito feliz com tudo que a pastora Raquel trouxe, assim, Amém. A mulher, meu Deus, né? Uma Amém. potência, cheia de conhecimento e também cheia de verdade. Eu vejo que você é uma pessoa, que eu comecei o podcast falando, uma mulher real. E quanto mais real nós somos, eu acho que mais espiritual a gente transparece, né? A gente vê muito Jesus na sua vida. Amém. E para finalizar, pastor, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo um conselho, uma dica, ou até algo da palavra que lhe inspira, né, para a gente poder viver uma vida irrepreensível, sermos muito parecidos com Jesus, viver realmente uma vida em santidade, Amém. Mas sermos reais, dar boas gargalhadas, como você dá, ser uma pessoa que traz os seus pontos de fraquezas no culto, com seus amigos, pontos de fortaleza, e ao longo do processo vai mostrando o seu aperfeiçoamento, né? Amém. Fala para o nosso povo que está assistindo. Gente, eu vou falar o que Deus falou no meu coração essa semana. Mateus 6,6 é a melhor dica que eu posso dar para vocês. Entra no quarto, fecha a tua porta, busca o teu Deus em secreto, que em secreto ele vai te ver e publicamente vai te recompensar. Isso é um segredo tão poderoso e é tão fácil e prático. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais leve, você vai conseguir perdoar mais, você vai conseguir amar mais, aumentar o nível de compaixão. Quanto mais perto nós caminharmos de Jesus, mais parecidos nós vamos nos tornar com Ele. E no nosso dia a dia, de uma maneira natural, a gente vai exalar a alegria do Espírito, a leveza, a compaixão, o perdão. Não tem outro caminho, gente. Não tem outra dica que eu possa te dar. Porque é o que eu tenho vivido nesses últimos anos da minha vida. Não estou ainda no nível de oração que eu quero. Mas eu vou chegar lá. Mas o que é esse nível de oração, Raquel? É ficar 2, 4, 5 horas sem comer? Não é isso. Talvez eu chegue nesse ponto. Mas eu tenho descoberto que quanto mais tempo eu estou tirando com Deus, mais o Senhor está me moldando. Sabe aquela... Imagina você num quarto e tá tudo escuro, mas lá no pontinho lá tem uma lâmpadazinha, uma vela ligada. Quanto mais você se aproxima dessa luz, mais você vai se enxergando. E é assim com o Senhor, eu tenho trazido isso para mim. Quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu olho para mim, não é para o outro. Amém. E mais eu vejo que áreas em mim precisam ser tratadas e que áreas da minha vida o Senhor precisa entrar com a luz dele. Uau. E isso vai fazer com que a gente viva uma vida mais leve. A ansiedade não vai te parar. Você pode até ter dias de ansiedade, mas ela não vai te controlar mais. Você pode até ter raiva, querer matar alguém, mas você não vai chegar a matar. Por quê? Porque você vai entender que você também precisa de áreas que Uau. Deus tem que trabalhar. E algo que o Senhor fez na minha vida esse ano. Eu estava com o coração muito pesado em relação à situação que eu vivi na igreja. E eu não conseguia liberar perdão para essa pessoa. Não conseguia liberar perdão. E através da oração, quanto mais eu orava, sabe aquele texto que fala que você tem que orar pelos que te perseguem? Cheirosas e cheirosos, isso é tão real. Começa a orar por essa pessoa que te maltratou. É algo tão espiritual e ao mesmo tempo físico, que quando você ora, o teu corpo ele libera a dopamina, que é o hormônio do prazer, não é isso? Sim. Quando você está orando, Deus vai transformando o teu coração, Ele vai te dando capacidade de perdoar. E o que era peso e angústia e tristeza começa a se tornar leve, porque é o que vem dele. Uau. Então, busca isso. O ano está terminando. Coloca a tua vida com Deus como prioridade. A gente prioriza corrida, prioriza academia, prioriza tanta coisa e a gente esquece de ter tempo com o Senhor. Busca isso antes do final desse ano. Entra 2026 com a tua agenda programada, fazendo teus exercícios, porque está muito em alta tudo isso. Te alimentando bem, cuidando da tua pele. Tudo isso é válido e tem que acontecer. Mas se tudo isso estiver e você não tiver com o Senhor... Na hora que você precisar, o Botox não vai te ajudar. A comidinha gostosa que você compra fit não vai te ajudar. A academia não vai te ajudar. Tudo isso é válido, é lícito, e eu vou entrar nesse mistério também de ser fitness, tá bom, gente? Próximo podcast eu vou estar magérrima aqui, querida, chiquerésima. Mas se você não tiver esse tempo com Deus, então prioriza isso. Faça isso, seja algo constante na tua vida, que você vai ver como as demandas que virão sobre a tua vida no dia a dia, você vai conseguir levar com mais leveza. Porque não é você, cheirosa. Uau. É Ele. Eu gosto de falar uma frase que fala assim, né? Que as coisas de Deus, elas são fáceis de entender, mas são difíceis de acreditar. Porque tudo que é de Deus é muito soberano, confunde a nossa lógica. E acho que ela está falando um pouco disso mesmo, que só obedece, só cumpre o que é de Deus,
porque o resto ele faz. Faz Quero te sim. agradecer Eu pela te sua agradeço. vitalidade, ser uma Amém. pessoa tão real, tão animada. Eu acho que o mundo e o reino tá precisando de mais Amém. pessoas como você. Amém. E, gente, uma dica. A gente ainda tem alguns dias para terminar esse ano. Passa esse podcast, envia para alguém que está precisando de ânimo, alegria, renovo, porque você vai conhecer um pouco mais a vida da pastora Raquel, Amém. que cumpre tantas coisas, vida de empresário, mãe, esposa, ama o reino de Deus, com missões na veia e vive uma vida tão real, mas ao mesmo tempo tão profunda e tão verdadeira. Amém. Obrigada, Amém. pastora. Eu que agradeço, gente. Posso só falar uma coisinha Pode. última? Grave isso daqui. Um dos meus desejos desses últimos meses é poder enviar para Angola óculos de sol para as crianças Uau. albinas de lá. E essa ótica é online, é uma ótica pequena ainda, Sim. só tem 3 anos. Mas o Senhor abriu essa porta para nossa família. Amém. E uma pessoa me perguntou assim essa semana, pastora, o que a senhora sonha assim para a sua vida? Como é que a senhora quer envelhecer? Eu falei, gata, para essa minha amiga da igreja, eu queria muito assim poder continuar fazendo a obra missionária, mas eu quero muito voltar na Angola. Se você que está assistindo esse vídeo quiser ir para Angola comigo, eu quero muito ir para Angola. A gente levar caixas e caixas de protetor Amém. solar e de óculos de sol com proteção UV 400 para as crianças que sofrem lá, que são albinas. Na Uau. Angola, gente, criança albina, a família rejeita, porque eles acreditam que é uma maldição que a família carrega. Então, depois entra na Aldeia Inicia, entra no Instagram da Igreja também, Despertar. Mas ora junto comigo sobre isso, ora por mim, gente, para eu conseguir fazer. Como é o nome da empresa? Então, de é óculos? Ótica Sanches, tá bom? Segue A no Ótica Instagram, Sanches é uma gente. ótica missionária, @Ótica Sanches. Uau. É uma ótica missionária e vocês vão me ver na Angola com caixas e Eu também caixas. vou, Se bora. você quiser ir comigo, pra gente poder levar. Gente, quando a gente muda o sentido da nossa vida, Uau, a gente muda é o olhar, complexo. tudo fica mais leve. A gente descobre o nosso propósito e o Senhor é glorificado e é exaltado na nossa Viu? vida. Eu não tô doida só, tem doida junto comigo. Tá vendo? Amém. Beijo, gente. Cheiro.